Olá, meus amados irmãos em Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho diário. É com muito carinho que todos estamos aqui neste momento, dedicando minutos do nosso dia para cuidar da nossa alma, ouvindo uma mensagem de Jesus, ouvindo uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E para iniciar a nossa manhã, este momento de reflexão, nós convidamos a todos para juntos realizarmos uma prece. E hoje, meus irmãos, a nossa prece vai ser um trechinho de uma mensagem que foi psicografada pelo nosso querido Chico Xavier e ditada pelo querido espírito Batuíra. E sabe, meus irmãos, esta mensagem na íntegra nós também a encontramos dentro da nossa casa espírita Luiz Gonzaga de Luminárias. Esta mensagem, meus irmãos, a gente encontra ela completa neste papelzinho que se chama Continuar e Recomeçar. Então, lá na nossa casa espírita, Luiz Gonzaga de Luminárias, nós encontramos ali, bem na entrada do nosso salão, perto das águas fluidificadas, nós encontramos várias mensagens que os nossos irmãos ali deixam. E lá nessas mensagens a gente encontra essa do querido espírito Batuíra para levar para nossa casa, para a gente carregar conosco e ler ela ao longo do nosso dia. Então vamos aqui ler um pedacinho dela neste momento de prece, neste momento de serenidade do nosso coração. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso coração a Deus, nosso Pai. E segundo as palavras do querido espírito Batuíra, recitemos também em nosso coração. Continuar e recomeçar. Sofrer sim, recuar nunca. O Senhor segue à frente, ainda que as lágrimas se nos constituam salário permanente. É indispensável seguirmos os passos, trabalhando e amando sempre, e que assim seja. Bom, meus irmãos, recomeçar sempre, recuar nunca, iremos tropeçar, ter falhas na nossa jornada da vida, mas como Batuíra nos diz, jamais vamos desistir, continuemos trabalhando e amando sempre, seguindo os passos de Jesus. E bom, meus irmãos, hoje nós vamos convidar a todos para refletirmos uma passagem que se chama A Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas. Esta passagem se encontra no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8 deste capítulo. E bom, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar aqui conosco uma passagem que a gente vai encontrar em Lucas, capítulo 12, versículo 39 e 40. Gostaria de compartilhar essa passagem porque ela se harmoniza muito perfeitamente com a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo e também nos traz um novo olhar, um novo ponto de reflexão. Então é um momento em que Jesus diz: se o senhor da casa soubesse em qual hora vem o ladrão, não deixaria sua casa ser arrombada. Também vós estejais preparados, porque na hora em que não pensais, vem o Filho do Homem. Olha essas palavras do Cristo que nos inspiram a pensar sobre vigilância moral, meus irmãos. Pois quando menos esperamos, chegam os testes na nossa vida. Precisamos ter vigilância moral, porque quando menos esperamos, os testes chegam. E meus irmãos, todos nós passamos por testes, pequenos testes no dia a dia, que Deus permite que os bons espíritos apliquem esses pequenos testes em nós, realmente para verificar como está a nossa moralidade. Para verificar se já estamos vivendo aqueles sentimentos nobres de que tanto falamos.
Esses testes, eles são realmente para ali verificar se nós estamos praticando o que muitas vezes falamos, se estamos praticando os ensinos que ouvimos, os ensinos que lemos. Então é muito frequente, e isso ocorre com todos nós, passarmos por pequenos testes pequenininhos permitidos por Deus, pela espiritualidade maior, para realmente ver como está a moralidade em nosso coração. E é necessário que a gente passe por esses testes, porque nenhuma palavra dita mede a moralidade de um coração. As palavras ditas não medem a verdadeira moralidade do coração, mas somente as ações e as intenções. Vamos ver um exemplo sobre isso? Pedro, eu gosto sempre de relembrar aqui Pedro, Jesus, os apóstolos, para a gente sempre pensar que Jesus é exemplo para nós em todos os momentos da nossa vida. Então vamos nos lembrar aqui de Pedro. Pedro, ele sempre dizia para o Cristo que ele era fiel, que ele estaria com Jesus em todos os momentos. Aliás, Pedro até diz a Jesus que ele daria a vida pelo Mestre Nazareno. Só que o que aconteceu? Essas eram as palavras do querido Pedro. Só que quando chegou um teste para poder medir essa fidelidade que ele tanto falava ter, quando o galo cantou pela terceira vez, Pedro negou pela terceira vez Jesus. E mostrou uma infidelidade ali, um medo muito maior do que ser fiel e se entregar a Jesus. Então vejamos que as palavras dizem algo, refletem algo, mas o comportamento realmente mostra a intenção. Então, meus irmãos, os testes, eles não vão medir as nossas palavras. A gente pode muito bem falar de virtude, sentimentos nobres, mas muitas vezes não viver esses sentimentos. Então os testes, eles vão medir realmente a intenção do nosso coração. E sabe, meus irmãos, o que mais ocorre é a gente não saber que estamos passando por estes testes que medem a nossa moralidade. O que mais ocorre é a gente nem perceber que estamos passando. Porque se soubéssemos, não teríamos também o mérito de passar por ele, não é verdade? E bom, meus irmãos, quantos testes pequeninos nós passamos ao longo da semana, no nosso dia a dia. Vamos trazer mais um exemplo aqui para nós, para pensarmos um pouquinho na prática como seria isso? Vejamos o seguinte, nós assistimos uma palestra sobre paciência. Podemos aguardar que daqui a uns dias teremos um teste medindo a nossa paciência para ver se realmente estamos vivendo o que ouvimos dentro da palestra, ou se estamos vivendo o que falamos também dentro daquela palestra. Então, se ouvimos sobre uma virtude, se fomos esclarecidos sobre um assunto, podemos ter certeza, meus irmãos, que em algum momento vai chegar um testezinho pequenininho que a gente não vai nem perceber, que vai medir se iremos viver aquele esclarecimento que tivemos. Em outro momento, temos muita facilidade em dizer que perdoamos. Às vezes a gente diz, não, eu já perdoei aquela pessoa, já até esqueci, nem me lembro mais o que ela fez comigo. A gente tem uma facilidade de falar que se perdoou, agora viver o perdão é diferente. Então, quando a gente fica falando, eu já perdoei, já esqueci, já não me lembro mais, meus irmãos, podemos ter certeza que daqui a um tempinho nós iremos nos deparar frente a frente com esta pessoa, para ver realmente se o nosso coração vai florescer o perdão e a serenidade, ou se o nosso coração ainda terá um pouquinho de rancor. E é nesse momento que nós percebemos que é importante a gente ter consciência. Nossa, será que eu realmente perdoei? Tô vendo ainda um pouquinho de rancor no meu coração. É o momento da gente realmente colocar em prática ali, em teste, o que a gente tanto fala muitas vezes. Então, meus irmãos, quando Jesus, ele vem e nos alerta, também vós estejais preparados, porque na hora em que não pensais, vem o Filho do Homem.
Assim são os testes. Se soubéssemos a que horas o teste viria, iremos nos preparar e não teríamos muitas vezes o mérito de passar por aquele teste, de vencê-lo realmente. Então, o que acontece muitas vezes? Eles vêm, e olha só, e Jesus nos fala: estejamos preparados, tenhamos vigilância moral, porque quando a gente menos espera, chega uma prova, chega um teste, chega uma expiação para vivenciarmos. Com isso, meus irmãos, vigiemos o que entra em nosso coração. Vigiemos o que sai de nossa boca. Vigiemos nossas intenções. Não foquemos apenas nas aparências dos atos, mas vigiemos a nossa moralidade. A cada segundo do nosso dia, vigiemos a nossa moralidade. Porque quando menos esperamos, os testes chegam. E eles não testam as promessas faladas que fazemos, mas sim as ações que teremos. Meditemos sobre essa mensagem hoje, meus irmãos, de vigilância. Cristo já nos falava: orai e vigiai. Ele já nos alertava quanto a isso. Precisamos vigiar muito nosso coração, estarmos sempre em harmonia com Deus, nosso Pai, rememorando a cada segundo, às vezes de frente para uma situação, um ensino que a gente ouviu, um ensino que a gente leu, dessa forma vigiando o que sai da nossa boca, vigiando também as intenções que rodeiam o nosso coração. Bom, meus irmãos, vamos convidar a todos para encerrarmos a nossa reflexão de hoje, dessa terça-feira, encerrarmos com Jesus, com o coração mais vigilante moralmente para os sentimentos que adentram aqui, para as nossas intenções. Lembremos que esta é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares, a todos nós, meus amados irmãos, que aqui estamos como uma grande família. Fiquemos em paz, uma excelente terça-feira para todos nós. Que assim seja.